Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente, ou as energias do presente. Na casa 2, as energias do passado, ou acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, as energias de futuro, ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de livro para você. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do arcano maior de número 13. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o arcano maior de número 8, a força. E na casa 3, na energia de futuro, ou acontecimento futuro, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas. Sobre a energia do arcano maior de número 13, nós temos o 8 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Ás de Paus. Sobre a energia da força, na casa 2, nós temos a carta do 3 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do mundo, o arcano maior de número 21. Sobre a energia do Papa, na casa 3, na energia de futuro, nós temos o 9 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, do Ás de espadas. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito e inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o arcano maior de número 13, nós temos a energia do coração. Sobre a energia do arcano maior de número 8, nós temos os trevos. E sobre o arcano maior de número 5, na casa 3, na energia de futuro, nós temos a torre. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 13, atrelada à energia, à vibração da carta do coração, dizendo aqui que há aspecto de transmutação e de transformação através da energia do amor incondicional. Há necessidade aqui de se colocar em primeiro lugar, porque nós estamos passando aqui por um processo de transição e de transformação. Este arcano maior de número 13 traz a energia do signo de Escorpião, como se fosse uma metamorfose. A morte, não no aspecto físico, mas a morte de muitas maneiras, como, por exemplo, a necessidade de abandonar o seu antigo eu. A necessidade de transmutar, de olhar para o seu coração como
uma energia amorosa. É abandonar essa energia que não te serve mais ou eliminar aquilo que não é mais necessário na tua vida. Preste atenção, analise. Quais são as coisas que eu tenho que transmutar? Quais são as coisas que eu tenho que transformar? O que é que traz aqui um definhamento lento na minha energia? Então eu tenho que enfrentar novas formas ou estilo de vida. Eu tenho que me permitir ao novo. Eu tenho que trazer mudanças na minha vida. Mas as mudanças na minha vida, elas partirão a partir do momento em que eu olhar para o meu coração. A partir do momento em que eu externar a luz e o brilho do amor incondicional que há sobre mim, porque a partir dessa conexão eu me expando. Primeiro eu amo ao meu eu, para que consequentemente eu possa amar as outras pessoas, mas eu preciso trazer as mudanças que eu tanto desejo. É como se nós estivéssemos aqui, capricorniano, capricorniana, olhando para fora, olhando para os outros, em vez de se colocar como prioridade. Porque o 8 de espadas é a prisão do campo mental, é a armadilha ao qual nós criamos, a prisão da mente, e aí a gente se sente aprisionado, aprisionada, a ser oprimido ou detida. São os pensamentos e as palavras que nos aprisionam. É como se nós estivéssemos aqui sentindo incapaz de agir da forma que nós desejamos. Há um processo de estagnação ligado aqui à mente, São padrões de pensamentos antigos, como se nós fôssemos aqui uma donzela em apuro que precisa sempre ser resgatada pelas outras pessoas. É como se nós estivéssemos aqui nos sentindo impotente. Nada e nem ninguém vai nos tirar dessa situação a não ser nós mesmos. Então nós precisamos tirar as amarras aqui e que nos prende, e a venda que não permite que a gente veja a verdade, para que a gente possa transmutar, morrer para o velho e renascer para o novo, de acordo com a energia do Arcano Maior de número 13. Atrelada a essas energias, nós temos a energia do As de Paus, que é sempre uma carta ligada a novos começos. Então vamos transmutar, transformar, para que a gente possa se abrir para o novo. Mas é o novo que traz inspiração, é a centelha divina, é as energias e expressões primordiais sobre nós. O As de Paus, energia de empaixão, de impulso e de ambição. Então há aqui uma vontade direcionada a um objetivo, a uma intenção pura. Há muito desejo em nós e nós devemos trazer esse desejo à tona, trazer o impulso pela vida. Há uma energia de empolgação, de aumento de paixão, de energia. Então é como se nós estivéssemos aqui iniciando um projeto ou um negócio, que são as incitações dos desejos em nós. Então nós precisamos aqui colocar a mão e fazer a ação, o movimento, porque é o impulso, o desejo pela vida, algo ao qual nós iremos iniciar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se não ressoar, solta, Veja também o seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos a influência do signo de Leão sobre nós, porque nós temos a energia da força. Atrelada a essa energia, nós temos a carta dos caminhos, dizendo que nós estamos vivenciando algumas diversidades, mas que nós não devemos focar no problema, pois se nós focamos nos problemas, eles tomam aqui uma grande dimensão. É como se houvesse a necessidade de focar na resolução, porque os nossos caminhos estão abertos, mas é como se nós estivéssemos colocando certas dificuldades. O tarot está dizendo aqui que nós devemos reconhecer o nosso lado animal, mas que nós também devemos reconhecer a libido e as paixões em nós. É como
se tivesse aqui uma relação simbiótica entre o eu e o outro, que tem características totalmente diferentes da minha. O tarô está dizendo aqui que nós devemos observar a nossa força interior, a força da bondade. Todo e qualquer conflito que chega até a nossa energia, até a nossa vibração, nós vamos externar aqui com muita amorosidade para que a gente dissolva essa energia densa, gerada aqui por Leão, por essa energia forte, mas através do nosso amor a gente dissolve todo e qualquer conflito. Abaixo dessa energia, nós temos o 3 de copas, como a necessidade de trazer aqui para o nosso presente a felicidade e compartilhar essa felicidade com outras pessoas, com grupos, né, de pessoas ou com amigos. Aqui a socialização, né, para que nós possamos expressar a nossa alegria no nosso cotidiano. É um sentimento de graça, de bênção, de celebração e de motivos para que nós possamos comemorar, né, todas as coisas divertidas que a vida tem para nos oferecer. O tarô está dizendo que nós devemos viver o momento e aproveitar a vida, né, por completo. E essa conexão se faz através de pessoas, né? Essa conexão vem através das pessoas amigas. Atrelada a essa energia, nós temos o arcano maior de número 21, o mundo, que traz o aspecto de fim de ciclos, de conclusões, para que nós possamos aqui iniciar algo novo, bem como, né, a energia do arcano maior de número 13 na casa 1. É uma conclusão, uma nova jornada. É como se nós estivéssemos aqui terminando algo ou alguma coisa. Tenta associar isso à sua realidade para que nós possamos abrir aqui caminhos para novos começos. Fim de ciclos, né? Uma nova jornada, uma nova experiência, porque tudo é uma lição sobre nós. Há muitas oportunidades a partir desta expansão para este novo ciclo, como se nós deixássemos aqui fluir e aprender com o ritmo da vida. Então, há muita celebração, há consciência, há conhecimentos completos, onde nós teremos tudo aquilo ao qual nós precisamos. Então vamos soltar o velho e vamos nos abrir para as novas oportunidades. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo você terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do Papa sobre a energia da Torre, as grandes estruturas. Nós temos aqui Touro, o elemento também terra, e fala sobre as questões de cunho espiritual. Nada que é tradicional aqui é condizente à tua energia e à tua vibração. Nós temos as organizações e instituições. Nós temos a energia de autoridade, de cunho espiritual. São memórias, são ensinamentos, é a convenção. Na perspectiva de futuro, nós temos a revelação do sagrado sobre nós. É o conhecimento, é a aprendizagem através das nossas experiências ou através dos livros, onde o mestre irá se expressar. É o sacerdócio, a história e a aprendizagem aqui do passado nos guiando, trazendo aqui uma guiança, uma orientação sobre as nossas questões de cunho espiritual. A necessidade de atrelar esta energia com a nossa vivência, porque nós temos aqui um processo de aprender com as experiências das outras pessoas dentro destas grandes estruturas, né? Como se nós fôssemos aqui socializar as nossas experiências de cunho espiritual com outras pessoas, mas estas experiências elas são individuais, para que haja a expansão, para que haja a compreensão da espiritualidade sobre nós. Abaixo dessa energia do Papa, nós temos
O 9 de ouros, que traz aqui a abertura através das conexões de cunho espiritual para as questões de cunho material. Nós estaremos aqui vencendo pelo nosso próprio esforço. Sem esforço não há vitória. Sem dedicação, sem trabalho, por conta própria, em negócios independentes, não há a expansão. O tarot está dizendo aqui que você tem que viver o momento por completo, colher os frutos do seu trabalho. Há uma energia aqui de muita plenitude, de amadurecimento, de sucesso garantido. É como se nós estivéssemos aqui conquistando riqueza material, mas focado na confiança do nosso próprio trabalho, sem a necessidade de depender das outras pessoas, porque nós temos aqui a plenitude da independência na conquista. É como se nós fôssemos aqui criar o nosso próprio negócio. Isso trará grandes lucros a longo prazo. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do Ás de Espadas, trazendo aqui a verdade como a causa maior. São os pensamentos e concepções puras que há dentro de nós, são as ideias, os pensamentos ainda de forma abstrata, ganhando forma. Vejo aqui que nós estaremos sendo muito criticadas pelas nossas ações, mas que nós devemos dar respostas bem definidas a estas outras pessoas ou esclarecer estas respostas pelo âmbito da lógica. Nós temos aqui a justiça, e o juramento sendo feito e mantido. Nós temos o poder da palavra, as ideias iniciais, as inspirações intelectuais que nós temos que colocar em movimento. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que irei trazer para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 16, Recaminhar. Acredito que essa seja a pronúncia. Recaminhar, arcanjo de número 16. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 87, e a mensagem diz o seguinte: proteja-se das pessoas que não cumprem com o que prometem. Ao invocar este anjo, ele lhe dará forças para se manter fiel à sua família e a fazer as mudanças que você julgar necessário. Recaminhar, arcanjo de número 16, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 87. Como indicação de leitura, eu trago o livro Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos, do Osho. Essa minha edição, eu acredito que seja de 2014, se eu não me engano. Acredito que é isso, sim, é de 2014. E ele diz assim: os Upanishads significam ensinamentos esotéricos, ensinamentos oculto, ensinamento secreto. O Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do absoluto. Se é que o absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil, ou ao menos impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios, quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar. Então, acontece, vivemos a experiência.
E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já então está ali, só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados, sua mente pode expressá-los. Eis porque sempre foi difícil e mesmo impossível para aqueles que alcançaram o conhecimento dizer alguma coisa sobre ele. Quem nada conhece pode dizer muito, mas quem conhece encontra cada vez mais dificuldade para se expressar, porque suas palavras soarão falsas. Eles podem comparar a experiência com suas expressões, pois a experiência foi intensa, e descobre que as palavras fazem com eles, falsificam-na, ou fazem com que eles a falsificam-na. Bem, é interessante, né, a leitura deste livro, bem como, né, o enigmático Osho, né, e as suas controvérsias. Há quem goste e há quem não goste deste escritor, deste mestre espiritual. Ele diz assim: este mundo é transitório. Este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive num sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu, Brahma. A disciplina é o único caminho. Bem, gosto muito dos ensinamentos do Osho, das leituras correlacionadas às ideias trazidas pelo Osho, e tento mergulhar, compreender no aspecto meditativo e nas suas palavras. Ultimamente eu estou lendo um livro também do Osho, mas sobre o sufismo, né? E estou assim mergulhando nesse aspecto para tentar vislumbrar e tocar a energia sufi, né? Tocar o amor divino. Então, o Osho tem me ajudado e me ajudou bastante no meu processo, como os livros que eu apresento para vocês. Todos têm um significado importante para mim. Então, se você já o leu, deixa aqui nos comentários, se pretende ler. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o acesso ao livro do Osho, bem como ao baralho cigano, ao tarô que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.